Olá, amigos da TV Profissão, mais um programa Direito e Cidadania para você aqui no super canal 13.2 da TV Profissão, canal 14 da NET, canal 67 e também outros canais que transmitirão esse programa em todo o Paraná. Nós estamos, de certa forma, vivendo momentos de certa delicadeza, porque, enfim, a pandemia não está controlada, mas nós temos que tocar a vida. E para dar continuidade aos temas específicos aqui do programa Direito e Cidadania, eu convidei o meu amigo, professor Jacó Caxinga, que é angolano, chegou no Brasil com 11 anos de idade e ele vai tratar aqui no programa Direito e Cidadania do tema, um tema novo, um tema importante. Ele que é mestre em bioética, tratará durante essa meia hora sobre a bioética. Muito obrigado por participar, por aceitar o convite aqui do programa Direito e Cidadania. Olá, Misael e todos telespectadores. Na verdade, eu é que agradeço muito o convite. É uma honra muito grande, né, falar para vocês sobre um tema muito importante e ainda mais nesse canal de extrema relevância. Agradeço, Misael, pelo convite e esperamos que os telespectadores também gostem muito dessa nova temática que vamos tratar aqui. Ô Jacó, eu queria de antemão que você falasse, professor Jacó, que o professor falasse sobre, em resumo, a sua história de vida, você que chegou aqui no Brasil em 2001, com 11 anos de idade. Sim, quando eu cheguei aqui no Brasil com 11 anos de idade, foi através de um intercâmbio entre o governo brasileiro e o governo angolano. Então, nós viemos fugindo da guerra civil, né, que assolava a Angola. Guerra civil? Foi uma guerra civil que assolava Angola. Então, de um lado estava pessoas que estavam brigando para ser presidente, de outro lado também. Por conta disso, a gente entrou na guerra. E né? você foi vítima de Minas? Fui vítima indiretamente da guerra porque eu fiquei cego com sarampo. Ah, com sarampo. Com sarampo. E é por isso que um país em guerra, ele fica muito inóspito, né? Fica sem condição. Então não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para nada, porque tudo vai para a guerra. E essas doenças que aqui já são tratadas, já são cuidadas, lá essas doenças ainda assolam as crianças. Então sarampo, conjuntivite, meningite, todas essas doenças que aqui já são básicas, e aqui a mulher já faz pré-natais para cuidar, lá não existia esse tratamento. Então o sarampo veio, me cegou e não tinha como tratar, e eu fiquei cego com 2 anos de idade. Jacó, mas você teve um histórico, né, de acolhimento pelo governo do Paraná. Conta para nós isso aí. Sim, aí quando eu e os meus colegas, quando chegamos aqui em Curitiba, viemos para estudar, né? E aí houve algumas situações políticas com o governo angolano, que ele logo já queria nos mandar embora, em 2009, isso. Ele queria mandar embora a gente para fins políticos. E aí o governo do Paraná gostou do projeto. E acolheu vocês? E acolheu Quem era o governo? a gente.
era o governo Requião. Governo Requião. Aham, era o governo Requião, então acolheu a gente. Aí você fez o teu ensino médio normal. Ensino fundamental, médio. Ensino superior. E depois você foi fazer faculdade na Uninter, é isso? Eu fiz especialização na Uninter. Na Uninter. O que você fez na Uninter? Atividade física para grupos especiais. Isso. Né? E também você, no seu mestrado, você discute políticas de educação inclusiva. O que é isso? Sim. Quando a gente fala sobre inclusão, a gente pensa que é só questão para pessoas com deficiência, né? E sim, quando a gente falar de inclusão, a gente tem que falar a inclusão como uma deficiência social, né? Então, aqui queria discutir políticas públicas para a inclusão, uma educação para todos. Não importa se a pessoa é cega, se a pessoa não é cega, mas uma educação que pudesse chegar para todo mundo, né? O Brasil está no caminho da educação inclusiva? Isso. Está no caminho o Brasil? O Brasil tem leis, né? O Brasil tem leis para isso, só que a inclusão inclusiva, a educação inclusiva na prática no Brasil, ela caiu um pouco, sabe? Houve um pouco de avanço nos anos 2002, por aí, 2014, e lá por 2017, mais para cá, para 2022, ela caiu bastante. Aí você terminou a tua graduação e você resolveu sair da Uninter e foi lá para a PUC fazer mestrado em bioética, é isso? Sim, sim. Porque o mestrado ele exigia muito tempo, né? Que era o dia inteiro, era de manhã, de tarde e à noite. Então aí eu não conseguiria conciliar outras coisas, né? Então foi uma dedicação exclusiva para pesquisa, para dissertação, né? Então aí eu escolhi esse tema que se chama bioética, né? Uhum. E você também, de certa forma, enfrentou alguns obstáculos, né, para fazer em razão da tua condição, né? Bastante. Sempre nos lugares eu sempre falo que eu sempre sou o primeiro, né? Sempre sou o primeiro. Então eu fui o primeiro deficiente visual a fazer educação física em uma universidade particular aqui no Paraná. Você fez aonde educação física? Fiz lá na Unibrasil. Na Unibrasil. E daí fiz especialização de educação física na Uninter e fiz mestrado na PUC e eu fui o primeiro, né, deficiente visual na PUC a fazer o mestrado em bioética. Em bioética. Então, a gente teve que fazer bastante adaptações para a gente poder concluir, né? Porque... Mas concluiu, né? Mas concluir. Por isso que eu digo que nada é impossível, né? A gente consegue... Querer é poder. Querer é poder. Querer é poder. Primeiro a gente tem que querer. Ter a vontade de fazer as coisas, né? Exatamente. A gente tem que ter vontade. Os obstáculos aí vêm, né, Jacó? E os obstáculos sempre tem, tudo na vida, né? Tudo na vida, nós temos obstáculos, então temos que superá-los com determinação, né? A gente tem que ser determinado para superar esses obstáculos. Que bom que você é um cidadão jovem, com 31 anos, né? Sim, tenho 32 agora. 32 anos agora, envelheceu um pouco. O cabelo nem tá branco ainda. Mas é um excelente exemplo para os jovens brasileiros, principalmente para os jovens negros desse país. Então explica para o nosso público que vem a ser a bioética. Bioética, o nome já diz, bio, de vida, ética, correto agir, do grego, né, que ethos. Então, bioética, ele foi criado nos anos 70 lá nos Estados Unidos, né, pelo Potter. Ele criou a bioética, então ele queria uma ciência que conversasse com outras ciências.
E qual é o conceito, sim, de bioética? O conceito. O conceito de bioética é justamente esse, é ter a ética nas coisas, né? Em tudo que a gente for fazer, para a gente ter ética. Isso seja na vida, isso quer seja com as plantas, com os animais, né? Então, para a gente conseguir tratar bem as coisas, né? E através desse tratar bem, para a gente ver o que a gente pode ajudar. Então, dentro da bioética tem várias escolas. Tem a bioética da proteção, né? Que Esses são os exemplos. Que esse que eu escolhi, bioética da proteção. Explica pra gente o que vem a ser bioética da proteção. Bioética da proteção é aquela bioética que ela trata sobre os vulnerados. Vulneráveis? Sobre os vulneráveis. Vulneráveis. As pessoas proteger os vulneráveis, os mais Isso, pobres. Os mais pobres. Os deficientes. Os mais carentes. Não só os deficientes, né? Mas a vulnerabilidade, ela está em todos, né? Então, existem povos que são mais vulneráveis do que outros, né? Existem pessoas que são mais vulneráveis que outros, né? Então, como é que nós poderíamos sensibilizar para que todas essas pessoas pudessem ter uma equidade, né? Por exemplo, população de rua. Isso, por exemplo, população de rua. Qual é a proteção que nós temos para eles? A população de rua é um bom exemplo, doutor Misael, que é uma população em situação de vulnerabilidade. Os índios, social. Os índios, Yanomamis. Isso, os quilombolas. Os desempregados, né? Os que têm vontade de estudar, mas não conseguem. É uma vulnerabilidade, né? Então é isso que eu... E como entra a bioética? Como que entra a bioética de proteção nisso? Sim. Tentar ver as formas, né? As maneiras para poder ajudar para que aquela pessoa de situação de rua tenha um cobertor. Então, a bioética entra para auxiliar nas políticas públicas, né? Para que tais situações se resolvam, né? Tenham São quatro, você falou? São quatro conceitos, 4 pilares? Tem bastante escola dentro da bioética, mas basicamente o conceito da bioética é tratar... Você falou de bioética da proteção, qual é outro subconceito da bioética? Bioética da personalidade, da pessoa. Bioética da pessoa. Então, nos explique para nós o que vem a ser a bioética da pessoa. A bioética da pessoa é aquela bioética que Jesus ensinou para a gente, né? Amar. De amar o próximo, né? Ela está mais voltada na teologia. É uma bioética que já fala mais sobre amor, sobre como cuidar do próximo, né? Mas essa parte moral religiosa, né? Bioética da pessoa. E aí tem bioética médica. Essa é muito importante, né? Que a bioética médica é aquela que trata sobre os pacientes, né? Por exemplo, uma pessoa que está em câncer terminal, né? Como que nós poderíamos fazer? Quais são os Aí entra aquela discussão cuidados? A discussão da eutanásia, ortotanásia e os cuidados paliativos. Paliativos, é isso. Por favor, se você puder falar sobre isso. Sim, os cuidados paliativos, basicamente, são alternativas diferentes, né? Para essa pessoa em fase terminal ela consiga ter uma morte mais saudável, né? Então, aí a multidisciplinaridade, ela entra. Então, os terapeutas, educador físico, os terapeuta ocupacional e outras profissões mais, eles entram. Aí, inclusive, até o direito, né? Que é o biodireito, né? Ele entra. Então, a bioética não acolhe a eutanásia. Aqui no Brasil é uma discussão. A eutanásia, né? Aqui no Brasil é uma discussão. Então,
dependendo, se for nos Estados Unidos, é um jeito, e aqui no Brasil é outro jeito, né? A eutanásia. Então, ainda está em discussão científica. Que bom. Pois é, então o programa Direito e Cidadania, conversando com o professor Jacó Caxinga, ele que é angolano, chegou no Brasil com 11 anos de idade, hoje está com 32, então praticamente são 22 anos. 22 anos. 22 anos de Brasil, e ele aproveitou toda essa oportunidade, e com certeza as oportunidades que o nosso país oferece, com certeza ele não seria esse homem que ele é hoje se tivesse continuado em Angola. Claro. O professor Jacó, e quais são os princípios da bioética? Os princípios da bioética, basicamente, é respeitar o próximo, né? Então, são os princípios da benevolência, né? Que são os quatro princípios principais, que é a benevolência, a não maleficência, a justiça e a maleficência, né? Explique para nós, por favor, esses Então, 4 princípios aí. Em resumo. Sim, esses 4 princípios, quando o Potter ele cunhou, né? Ele fez para que tivesse uma linha como que a gente poderia tratar as pessoas, né? Então, o princípio da benevolência, o que é ser bom, né? O que é o bem? E da justiça, se a questão está sendo justa. E não provocar o mal, não provocar a maleficência para essa pessoa que procura dessa justiça, né? E aí o princípio da maleficência é sempre para o bem daquele que precisa. Ô, Jacó, eu estava aqui pensando aqui que quando se fala em bioética, o que vem na cabeça de qualquer cidadão é a biologia, mas não é só isso, né? Não, Jacó? não é só isso. Não é só isso, ela é muito ampla, uma área muito ampla, É né? muito Você falou ampla. na questão da justiça, ética da justiça, Isso. ética do direito, ética da medicina. Da medicina, exato. Tudo isso alcança, né? Tudo isso alcança. Você me fez lembrar aqui, geralmente, aquilo que sempre prega o Leonardo Boff, que é a ética do cuidado. Exatamente. Ética do cuidado, né? Grande Leonardo Boff. Essa bioética, ela nasceu da princípios cristãos ou princípios da ética do direito? Como que nasceu a bioética? A bioética, ela nasce pelos princípios médicos primeiro, né? Porque o Potter era biomédico. Biomédico. E ele não concordava conforme os médicos tratavam os pacientes, né? Que era muito tecnicista, né? Como se fosse uma máquina. Então, ele queria uma ciência humanizada. Isso, humanizada, né? Então, e aí começou a ter essas discussões, e depois lá na Alemanha, e depois veio aqui no Brasil. E no Brasil, há quanto tempo que essa ciência está se desenvolvendo? Nossa, no Brasil ela é muito nova. Ela é nova? Ela é nova. A PUC, ali, foi a primeira faculdade a ter a bioética, né? Mas a gente está pensando em levar em outros lugares também. Mas ela é muito nova aqui no Brasil. É nova. E esse curso de mestrado, quanto tempo que é? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Você já concluiu o curso? Já concluí. Já defendeu a tua tese? Já defendi a tese, que é a dissertação. Qual né? foi a dissertação mesmo? Foi a educação inclusiva à luz da bioética, de proteção. À luz da bioética de proteção, porque queria tratar a parte inclusiva e como que nós podemos proteger esse público em questão, né? A criança, principalmente o jovem, né? Formação do jovem, formar ele com ética, né? Isso, formar com ética, né? Porque tudo educa, né? Tudo Por educa. exemplo, o que nós estamos fazendo aqui é um ato de educação. Levar informação para a sociedade é muito bom, né? É muito bom, é muito bom. E você não está dando aula ainda? Ainda não. Pretende dar aula nessa área? Pretendo dar aula em universidade, porque meu sonho desde criança é ser professor. Porque meu pai era professor
E eu não conheci meu pai, né? O meu pai foi na guerra muito cedo e a minha mãe deixou a minha mãe grávida. Morreu jovem. Então a minha mãe me contava sobre meu pai e eu fiquei fã dele só pelas histórias. Teu pai era professor? Era professor do Exército. Do Exército. Então... Bem graduado, então, no Exército, com certeza, né? Sim, sim. Aí você se apaixonou pela educação? Me apaixonei pela educação. Daí, a educação, como se diz mesmo lá pro Mandela, é o grande motor para o desenvolvimento humano, né? Então, se a gente quer desenvolver o ser humano, a gente tem que olhar na educação. Qual é o teu olhar para a educação no Brasil hoje? Olha, Misael, o Brasil hoje está tendo um desmonte muito grande, né? De algumas leis que o Brasil avançou. Então, eles estão desmontando bastante. Então, está uma situação muito complicada ainda. O Brasil, aqui no Sul, é o melhor lugar para ter a educação, né? Para estudar. Mas as legislações das políticas de inclusão, elas estão sendo desmontadas todas. Então, essa parte eu acho realmente triste, muito triste. Né? Isso, né? Jacó, como é que você vê um estado como o Ceará, que tem a melhor educação fundamental do país, porque basicamente o Ceará é um dos estados do Nordeste. Sim. Então é possível que eles querer fazer a mudança na educação para todos, né? Essa educação inclusiva, com ética, com respeito. Uhum. É possível, né? É possível. Você vê, o Ceará, lá no Nordeste, estive lá no Nordeste enquanto eu fazia mestrado, então eu viajava pelo Brasil, né, para ver as situações vulneráveis do povo brasileiro. Então fui em Rondônia, fui Paraíba. Nordeste é um lugar, né, que as coisas são complicadas, né? São muito complicadas. É outro Brasil. Outro mundo, né? É outro mundo. E ainda assim, o Ceará conseguiu fazer com que tivesse uma melhor educação fundamental. Então, por que nós aqui não podemos ter? Se aqui temos todas as ferramentas, todas as condições... Tem dinheiro, né? Tem dinheiro. Então, é uma questão que a gente tem que refletir bastante, né? Só a educação mudará um povo, né, Jacó? Só educação. É verdade. No alto caminho, né? Só a educação muda as pessoas, né? Só a educação. Você é um exemplo disso. Eu também, você sabe, né? Sim, eu sei. A tua história é maravilhosa, doutor Misael. A educação ela é transformadora. É verdade. Olha aqui, um negro, mestre, e eu sou um ex-boia fria, advogado, fazendo aqui um programa de televisão, falando de um tema tão maravilhoso que é a bioética e o que é a educação, né? Geralmente, o biotipo de pessoas que falam disso não é o nosso biotipo. Então, e a educação nos trouxe aqui nesse momento, né? É verdade. Nos trouxe aqui nesse momento. Então, qualquer povo, qualquer cidade, qualquer nação que quiser se desenvolver tem que investir em educação. Falar um pouco de você, mais um pouco de você. Você voltou, né, para a África, né? Você fez um passeio, né? Depois eu fui na África porque a minha mãe, eu fiquei 15 anos sem ver ela, né? Ela sumiu porque como Angola estava em guerra civil, as pessoas trocavam muito de lugar, frequentemente. E neste íntere, a minha mãe, eu perdi o contato dela. E ela perdeu o meu contato. Então, a gente ficou sem se falar durante 15 anos. E quando eu terminei a graduação em Educação Física, eu sentia um vazio no meu peito, porque eu queria mostrar para minha mãe que... O teu diploma. É o meu diploma, que eu sou o primeiro da família a ter um diploma, né? Então, eu procurei ela pela internet e algumas associações lá de Angola me ajudaram. O povo da Uninter me ajudou também e fizemos uma campanha linda e fui viajar lá para ver ela depois de 15 anos, né? Foi maravilhoso. Foi legal, foi maravilhoso o encontro, né? Fui lá, encontrei a mãe, então eu comprei uma casinha para ela.
E a minha mãe sempre quis ter um fogão, comprei um fogão para ela, Bacana. uma geladeira. Você tem um irmão também um irmão de 11 anos, é isso, Jacó? Tenho um Você quer trazer ele para o Brasil, Quero trazer ele para o Brasil para dar educação para ele também. para dar educação para ele, porque o Brasil, apesar dos apesares, ainda é uma terra boa, é um país maravilhoso. E como eu cresci aqui, Angola não tem esse suporte. Aqui nós temos essa propriedade e autorização de falarmos, né? De levarmos as pautas, né, para frente. Já em Angola, não. Então, por esse motivo, quero trazer meu irmão para estudar. Você veio com mais um grupo de... Sim. Foram quantos? Nós viemos em 24, e aí, a princípio, ficamos lá em Minas Gerais. Minas Gerais sofremos preconceitos raciais, daí um interno daquela associação em que nós estávamos hospedados denunciou esses racismos, essas questões, e aí o consulado ficou sabendo e nos trouxe para cá, para Curitiba. E aí, desses 24, alguns foram embora para Angola porque ficaram com receio que poderiam sofrer o mesmo em outros estados. Voltaram. Ficaram em 4? E ficamos em 17. 16. Aí, 11 ficaram aqui no Paraná e 6 foram lá em Santa Catarina, em Florianópolis, na SIC. Então, aqui em Curitiba ficamos em 11 pessoas. E tem um também que joga futebol, não é isso? Tem um que se naturalizou e ficou... foi na seleção brasileira de futebol de 5. Campeão do mundo, né? Campeão do mundo, Junto com um curitibano aqui, né? Tem um Sim. curitibano também que é campeão do mundo. É verdade, de 5, né? o Thiago. Thiago, né? Eu conheci o Thiago. Pois bem, e qual a mensagem que você deixaria para quem tem um sonho? O que eu deixaria de mensagem para quem tem um sonho, que apesar das dificuldades que você tem, apesar de tudo que te acontecer, não desista. Não desista, porque o mais importante é querer. Querer é poder. Não vai naquela onda, naquele ditado, querer não é poder. Querer é poder, porque quando você quer, você move as montanhas. Então, teu sonho é o que te define como ser humano. Então, você só vive quando sonha. Sim. Então... Sonhar é realizar, né? Óbvio, sonhar e realizar. Por isso que você não pode desistir, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu deixaria para não desistência. Muito bem. Um dos temas que mais me dá alegria é falar sobre educação. E a educação ela é um direito bom, é um direito do cidadão, um dever do Estado. Nós temos um capítulo importante na Constituição, que é o artigo 6º, que trata dos direitos sociais. Sim. Educação dos direitos sociais. Educação está presente também num capítulo especial da Constituição, que é da educação e do desporto. Sim. Então fazer valer, falar de educação é fazer valer a nossa Constituição. E o Jacó, o professor Jacó, que sonha, agora ele acabou o mestrado dele, ele sonha em dar aula. Sim. Foi o nosso entrevistado aqui desse programa de hoje, TV Profissão, e eu tenho certeza que foi um programa de grande valia para todos vocês que estão nos assistindo. Eu vou encerrar o programa com uma letra do grande poeta cearense Fagner, que canta uma letra do Gonzaguinha, que diz que é preciso combater a falta de emprego, né? O homem sem trabalho não tem honra, e sem honra não tem moral, e sem moral o homem se mata, se morre. Mas a educação é que faz com que o homem tenha uma vida digna. É verdade. Mais um programa Direito e Cidadania aqui pelo super canal 13.2 da TV Profissão. Até um próximo programa, se Deus quiser.